Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gef. E, bom, hoje vou trazer um assunto à tona aí que vem acontecer com a Ubisoft e com os jogos dela também. Não sei se vocês, enfim, ficaram sabendo, mas a Ubisoft mas quase declarou falência há pouco tempo atrás. Isso já é uma notícia antiga, tá? Isso já vem acontecendo há um tempo. Começou ali mais ou menos em agosto de 2025 e começaram a sair as notícias. E, bom, caso você não saiba, 90% das ações da Ubisoft despencaram. Isso significa que, cara, são consequências das burrices e de decisões ruins que a empresa vem cometendo nos últimos anos. Isso já faz, na verdade, algum tempo. Quando a gente se fala de Ubisoft, a primeira coisa que vem à cabeça é jogos bugados, mundo aberto morto, missões secundárias uma bosta, histórias não muito boas, enfim. A gente sempre acaba vendo isso nos jogos dela. Só que, será que o problema é realmente os desenvolvedores ou, não sei, talvez o CEO? Porque, bom, sabemos que Clair Obscur, Dispatch, que lançou há pouco tempo, Stray, aquele jogo gatinho, Sifu, entre outros jogos foram feitos com ex-desenvolvedores da Ubisoft. Não o elenco inteiro do desenvolvimento, mas grande parte ali uma boa parte dos desenvolvedores eram funcionários da Ubisoft. E esses jogos são muito bons, pelo menos são bem recebidos pela crítica. Diferente de um Assassin's Creed Shadows, por exemplo, que é muito mal visto. E, cara, é uma coisa assim que é muito complicado, porque a Ubisoft, querendo ou não, marcou muito a nossa infância. Cara, Splinter Cell, o Prince of Persia, quem queria fazer o remake, cancelaram, provavelmente por falta de orçamento, ou porque demitiram uma porrada de funcionário e acabou não tem ninguém mais no projeto. Mas, cara, a Ubisoft realmente é uma empresa que marcou muito a nossa infância, nossa vida também, por muito tempo atrás terem trazido ótimos jogos para a indústria. As franquias que continuaram depois de um tempo, como Assassin's Creed, por exemplo, que continua até hoje, você percebe que eles não são aquele impacto que eram no começo. Cara, quando lançou o Assassin's Creed 3 em 2011, cara, foi uma febre. As pessoas só falavam daquilo. E aquele jogo, ele tinha um combate, uma jogabilidade tão único, cara. Assim, era uma evolução dos dois primeiros, mas era tão único que, cara, fazia aquele jogo ser muito foda, além da história, né? E teve o Black Flag também, que foi uma febre e tal. E assim, cara, hoje em dia tem esse novo modelo, né, cara, de Assassin's Creed, de ser mais RPG e tal, que tem galera que curte, mas tem muita gente também que não curte. Assim, eu acho, na minha opinião, que já saturou. Eu acho que já saturou. Esse negócio de RPG em Assassin's Creed. Cara, esse Shadows, ele é muito parecido com Ghost of Tsushima, só que piorado. Tá, eu penso ele dessa forma. Eu acho que também muita gente pensa dessa forma também. Então, assim, cara, o que custa Assassin's Creed voltar a ser como era antes? Porque, cara, antes era algo tão único. Era uma franquia muito única. E os caras simplesmente quiseram fazer um RPG genérico. Transformar a franquia em um RPG genérico. E isso, cara, depois de um tempo desgastou, né, cara? Eu lembro que quando lançou o Origins, a galera que aceitou no começo ali.
Depois do Origins foi qual? Foi o Odyssey, depois isso. Aí quando veio Valhalla, rapaz, Valhalla, a galera desceu o pau no jogo, cara. E, cara, Shadows não foi diferente. Não vendeu tão bem, aparentemente. Pelo menos não o que a Ubisoft esperava, mas eu não acho que Assassin's Creed seja realmente o problema da Ubisoft, cara. Há pouco tempo atrás, a Ubisoft lançou um jogo chamado Skull and Bones, que a Ubisoft gastou, o orçamento dele foi em torno de 850 milhões, acho que de euros ou de dólares, uma coisa assim. Ou seja, foi um jogo... Cara, esse jogo nem foi AAA, foi tipo... Ele é maior que AAA. E o jogo não vendeu bem, né? O jogo não vendeu bem. Então você imagina o rombo que deu pra Ubisoft esse jogo, cara. Então foi várias sequências de jogos medianos pra ruins, onde eles gastaram um orçamento muito alto. E isso prejudicou muito a empresa, cara. Tipo, muito. E, cara... é foda, cara. Porque assim, se a gente pegar o exemplo da Capcom, né, um tempo atrás, aconteceu um pouco parecido com o Resident Evil 6. Que o Resident Evil 6, ele não foi... as vendas dele não foi esperadas pela Capcom. Tá? Não era o que a Capcom esperava. Apesar que hoje em dia o jogo até que vendeu bem, mas na época não era o que a Capcom esperava. Deu um rombo financeiro gigantesco pra empresa. E fez a empresa repensar em reformular a franquia e fazer voltar pro Survival Horror. Isso fez com que o Resident Evil 7 fosse um tremendo sucesso. Hoje acho que deve ser o segundo ou terceiro jogo mais vendido da franquia. Então assim, cara, basta a Ubisoft fazer o que a Capcom fez. Pegar os antigos grandes franquias da empresa, né? E retomar elas. E ela tem duas opções. Ou fazer remakes, que provavelmente vai ter o remake do Black Flag, que já tá a caminho, que vai ser recorde de vendas. Ou fazer jogos novos que sejam mais parecidos com os antigos, que tem aquela essência, como foi com Resident Evil 7, em que abandou totalmente aquela ação absurda que tava no 6. Porra, tiro pra lá, tiro pra cá e não sei o que, pra algo mais pé no chão e terror. Isso deu muito certo. Então, cara, pra fazer com que a Ubisoft volte a ter recordes de vendas, né? Fazer os jogos vender novamente, é fazer que nem a Capcom, cara. É a forma. Eu acho que eles estão fazendo isso, tá? Eu acho. Porque assim, eu penso que não faz sentido, cara, você querer repetir a fórmula que já vem dando errado há muito tempo. Isso não é só com Assassin's Creed, né, cara? Quantos jogos, cara, genéricos a Ubisoft lançou nesses últimos anos? Muitos, né? Então assim, é fazer as antigas franquias, trazer elas de volta, certo? Ou com um novo jogo, ou com um remake. E é isso, cara. Eu não sei porque cancelaram o remake de Prince of Persia, porque, assim, o jogo tava feio, o gráfico. Não sei se vocês chegaram a ver o trailer, mas era uma opção, cara. Era uma forma de trazer uma franquia muito amada pelos fãs de volta, né? Outra coisa, Splinter Cell. Cara, Splinter Cell já poderia ter voltado, ou com remake ou com jogo novo. Mas, cara, preferiram lançar jogos de serviço, né, cara, e ganhar isso. Então é uma situação muito complicada, cara. Eu acho que tem jeito, tá? A Ubisoft, ela só não falhou ainda porque teve aquele acordo com a Tencent, né, aquela empresa chinesa. E isso fez com que a empresa não falisse ainda. Mas, cara, eles estão por aqui, cara. Estão por aqui, porque falta muito... Cara, toda hora a gente vê notícia de funcionário sendo demitido. Toda hora, cara. Aí você pega os funcionários que estavam lá, trabalhando naqueles jogos ruins, e hoje você vê eles em
Clair Obscur? Em despacho? Tem uma coisa errada aí, né, cara? Será que é culpa dos desenvolvedores, o jogo é ruim, ou é culpa dos chefões da empresa? É uma coisa a se pensar. Eu li uma notícia, cara, acho que foi da Game Vício, de um sindicato que ele falou, cara, a Ubisoft vai continuar na merda se o CEO Yves Guillemot, acho que é isso o nome do CEO da Ubisoft, é um nome francês, né? A gente insider liga a empresa, fala que é culpa desse cara. Eu não sei. Então assim, é muito complicado, cara. Uma situação muito complicada. Por mais que é engraçado ver a Ubisoft nessa situação, porque fudido com as franquias, eu fico com um pouco de pena, cara, porque não era uma coisa que a gente quer pra Assassin's Creed, por exemplo. Mas enfim, o que vocês acham? Diga o que vocês pensam sobre isso. Valeu, falou, até mais.